Estão falando sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que teve um novo desdobramento hoje. Um avião caiu na Rússia, deixou 74 pessoas mortas nessa quarta. E aí existem duas versões. A Rússia acusa a Ucrânia de derrubar esse avião, que entre as 74 pessoas estaria carregando também 65 prisioneiros de guerra e que eram ucranianos. A gente vê o momento, então, em que o avião cai e causa essa explosão numa cidade russa próxima à fronteira ucraniana. Já a Ucrânia confirmou que existia um plano para a troca de prisioneiros hoje, mas argumenta que esse avião só carregava mísseis. A Rússia diz que Kiev tentou sabotar essa troca de prisioneiros de guerra e que o ataque, que eles chamam de terrorista, foi proposital. A CNN não conseguiu confirmar de forma independente nenhuma dessas duas versões dessas informações, portanto. Vamos continuar então repercutindo essa história agora com o nosso analista sênior, o Américo Martins. Américo, uma boa tarde para você. A gente percebe que para além dessa guerra física que a gente tem acompanhado há mais de um ano, também existe essa guerra agora de narrativas, né? A gente está ouvindo dois lados, duas versões, um acusando o outro. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Mais uma vez aí a gente vê os regimes de Kiev e de Moscou trocando farpas, críticas e tentando contar a sua versão da história. E neste caso ainda não está claro exatamente o que aconteceu. O que a gente sabe comprovadamente? Que um avião militar russo, um Ilyushin 76, que foi planejado ainda nos tempos da União Soviética, opera desde a década de 70, é um avião militar, mas de transporte, foi derrubado ou caiu muito perto da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Isso aconteceu no território da Rússia propriamente dita, não é aquele território que foi invadido do lado ucraniano da fronteira pelas tropas russas, é do lado internacionalmente reconhecido como da Rússia. Segundo os russos, esse avião estava transportando 74 pessoas, das quais 65 seriam prisioneiros de guerra ucranianos que estavam sendo levados para a região para serem trocados por outros prisioneiros de guerra russos que estão detidos pelas forças armadas da Ucrânia. Desde o começo da guerra tem havido essa troca de prisioneiros dos dois lados e é uma questão muito sensível para os dois lados. Os dois lados acusam o outro de maus tratos e eventualmente até tortura contra os prisioneiros. Segundo Moscou, os seus radares militares identificaram o disparo de 2 mísseis pelos ucranianos de posições perto da cidade de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. E esses mísseis teriam sido responsáveis aí pela queda do avião, teriam acertado, derrubado o avião. O que a Ucrânia diz? A Ucrânia diz que a informação que eles tinham é que esse avião estava carregando, na verdade, pelo menos 3 mísseis de um sistema de baterias antiaéreas dos russos. Estaria levando, portanto, armamento. E não confirma se foram mísseis ucranianos que derrubaram o avião ou não. A Ucrânia também confirma que estava sim programada hoje uma troca de prisioneiros dos dois lados num determinado ponto da fronteira, muito próximo de onde caiu esse avião. E os ucranianos também afirmam que essa troca foi suspensa, mas não deram maiores detalhes sobre isso. Não temos a confirmação, Muriel, como você lembrou, de nenhum dos lados sobre a veracidade desses acontecimentos. O lado russo, inclusive, foi muito rápido em culpar a Ucrânia. Pouco tempo depois da imprensa internacional começar a mostrar esse acidente, essas imagens, essa queda do avião, um parlamentar russo, que é um ex-general do exército, fez acusações no próprio parlamento da Rússia, a Duma, contra os ucranianos, dizendo que ele tinha informações que tinham sido mísseis ocidentais que foram enviados para a Ucrânia no seu esforço de resistência contra a invasão russa, que foram os responsáveis por essa queda. Mas, de novo, ele também não providenciou nenhuma evidência. Então, o que nós temos aqui agora são choque de versões, sem as comprovações, nenhum dos lados comprovou ainda o que vem falando a respeito do que aconteceu de fato nessa queda dessa aeronave. Lembrando, né, Américo, que nesse cenário de guerra é muito difícil por parte de jornalistas, principalmente por parte da CNN também, em confirmar esse tipo de informação que a gente está acompanhando. E como você detalhou muito bem, é um cenário em que
existe uma acusação de um lado, existe uma acusação de outro lado também. A gente vai, claro, acompanhar as investigações e seguir tentando confirmar, de olho, claro, na CNN Internacional, conectados com eles por lá também, para trazer tudo de novo que surgir sobre esse caso. Por enquanto, existem essas duas versões que a gente vai seguir trazendo para você por aqui, enquanto a gente não tem essa confirmação exata e enquanto as investigações independentes, não avançam. Obrigada, viu, Américo, pelas informações.